Está começando Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a professora convidada Geselda Moraes fala sobre a importância da matemática no cotidiano. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Geselda, né? Antes de tudo, professora, porque eu gosto de ser chamada de professora. E eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Então, é porque muitos, né? Eu trabalho na universidade também, então muitos alunos falam assim: nossa, mas como que conseguiu tudo isso? Como que foi, né? Como que a gente conseguiu essas vitórias? Então, eu digo para vocês que é muito suor, lágrimas, né? Mas muitos sorrisos também. Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Quem eu sou, e depois vou focar, né, na área de modelagem matemática. A área que eu trabalho é saúde, então também, né, para quem é da área de matemática e fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Será que eu tenho que ir para a sala de aula? Né? Então, se às vezes você não gosta de sala de aula, você tem outras opções, né? Trabalhar com pesquisa, trabalhar em banco. Então, tem várias opções para vocês aí. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Bom, tem uma fotinha aí da minha primeira turminha. Então, em 1995, eu entrei no curso de magistério, né? Aqui no Colégio Abrão Lincoln, em Colombo. E no segundo ano eu já comecei a fazer estágio, no terceiro eu já comecei a trabalhar, né? Então, em 1997, eu iniciei como professora, era do antigo Jardim 3. Então, no final do ano, essas crianças de 5, 6 anos tinham que sair alfabetizadas e ainda escrevendo com letras cursivas. Então, era uma época que eu passava caligrafia, passava muitas tarefas e era tudo na mão, né? Porque embora tinha o computador, tinha o Xerox, mas a gente não tinha muito acesso, né? Não tinha um chat GPT para criar as atividades aí, né? Então era muito suor mesmo, muito trabalho, tudo decoração, tudo feito à mão, né? Então foi um desafio muito grande, porque pense, uma menina de 17 anos assumindo aí 22 estudantes, 22 crianças, né? Para alfabetizá-los e no final do ano colocá-los na primeira série lendo, né? Então foi um desafio muito grande, né? Muitas lágrimas, muito estresse, né? Mas muitos momentos de superação e alegrias, que neste ano, né? Como foi o primeiro ano, teve muitas vitórias. E eu permaneci nessa mesma série por 3 anos. Em 1998 eu fiz vestibular, né? Em 99 entrei na graduação. E daí, quando eu estava no quarto ano de magistério, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e fazia cursinho à noite. Então, eram os 3 turnos ali, todos ocupados. Aí eu comecei graduação, e no mesmo ano eu já assumi aula, né? Na antiga também, quinta série, sexta série, sétima série. Então, já com 19 anos em sala de aula, dando conteúdo para o ensino fundamental, né? Aí, ao longo desses 4 anos, eu permaneci nesse corre aí de universidade à noite, né? Ia de ônibus também, como muitos que fazem presencial, é uma luta, né? Então, eu moro em Colombo, só para vocês entenderem um pouquinho a logística, né? Eu moro em Colombo, aqui no centro, né? Aqui na parte onde a gente tem mais agricultura, a questão da parte da colônia italiana, né? Então, não é lá no Maracanã, que lá no Maracanã sempre já teve mais acesso a ônibus, essas coisas. Então, eu saía da escola às 5h30, já pegava o ônibus 6 horas, 7 horas já estava na universidade, e saía da universidade às 11, né? Então, era bem corrido. E aí tinha que ir a pé, né, da PUC até o Teatro Paiol. Então, era uma escuridão lá, 11 horas da noite, né? Então, é tudo com muito, muito sacrifício, como acho que a maioria aqui, né? Todo mundo luta e a gente sabe da luta de vocês e tenham paciência porque as vitórias elas virão, né? Aí, em 4 anos de universidade, eu permaneci nesse corre de uma escola e outra escola, mas eu sempre fiquei na escola particular. Em 2002 eu fiz o concurso, fui aprovada, e daí assumi o concurso público e iniciei, né, minha carreira pública aqui no Colégio Abrão Lincoln Colombo, como professora de matemática. E assim, para vocês entenderem um pouquinho, neste ano de 2003, eu fiz muita coisa. Cheguei a trabalhar 70 horas por semana.
pensa, é de segunda a sábado, né? Até sábado à tarde eu dava aula. Então, eu ministrava aula em mais 2 colégios particulares, era tutora de uma universidade EAD, né? Como a colega ali falou. Então, eu também era tutora de uma universidade, trabalhava em 2 colégios particulares, no colégio estadual aqui, e no mesmo ano eu fui contratada para trabalhar no TecPUC, que era o antigo, né, colégio técnico, mas daí no decorrer do TecPUC, eu continuava nas 3 escolas, o TecPUC, e também assumi a tutoria da pós-graduação, né? Da PUC, é onde que eu fui contratada depois como professora e até estou lá até hoje. Mas, nesse meio desses corre, recebi um convite para fazer um mestrado, né? Então, assim, os professores, a gente que está na área acadêmica, a gente valoriza muito, né? Muito a carreira acadêmica mesmo, né? Então, todo mundo falava, olha, Gê, se você quer dar aula, se você está quer entrar na PUC, você tem que fazer mestrado. Falei, beleza. Daí uma professora me convidou e falou assim, ó, eu tenho um projeto aqui, estou precisando de alguém que trabalhe com computação, com matemática, você aceita? Falei, eu aceito. Então, em 2003 ainda também, eu comecei o mestrado, fiz mestrado em engenharia mecânica, e eu trabalhei com o ANSYS, que é um software, né, e trabalhei com uma abordagem numérico-computacional do folheto da válvula aórtica, através do método dos elementos finitos. Então, qual que era a proposta desse trabalho? Era você fazer uma simulação aonde as pessoas, por exemplo, eu tenho um biotipo, né? Então, um biotipo maior, né? Tudo grande, diferente, por exemplo, da minha mãe, que é um toco de gente, né? Minha mãe pesa 48 quilos, 1,55 m, e se eu e ela precisarmos fazer uma substituição da válvula aórtica, que é muito comum no Brasil hoje, isso, né? É a mesma válvula que vai, tanto para mim quanto para ela. Então, a ideia desse projeto era trabalhar com que as pessoas tivessem uma válvula aórtica adaptada. Então, para cada biotipo, para cada pessoa, para cada indivíduo que precisasse, ele tivesse uma válvula aórtica que atendesse as necessidades dele. Bom, mas eu concluí, né, em 2005, mas esse projeto eu não pude dar continuidade, então não pude dar continuidade por questões políticas, né? Então, na saúde do Brasil, a gente tem essas questões, não só no Brasil, como fora também, né? Que ia dar muito trabalho fazer isso. Então, mesmo com a computação, mesmo com simulação, com tudo, eles ainda disseram que ia ficar um custo muito alto, porque o SUS custeia essas válvulas, né? E a maioria dessas válvulas aórticas são construídas com pericárdio bovino. Então, para quem não sabe, né, o que é pericárdio bovino, é quando pega o coração do boi, tira aquela pelezinha e a partir dali coloca num tubo de PVC, põe alguns materiais que são biocompatíveis, né? E faz ali mesmo a válvula aórtica que é colocada para todos, né? Para todo mundo que recebe. Bom, daí eu fiquei muito frustrada porque eu já queria criar minhas ovelhas, fazer simulação in vitro, queria fazer muita coisa com esse projeto, mas, né, diante das questões, e eu também estava nesse meio, né, porque eu já estava na universidade, então, por questões políticas, eu falei, eu não vou fazer. Eu até recebi um convite para ir fazer esse projeto na Inglaterra, né, mas também eu falei, não, eu queria casar, queria ter filho, eu falei, olha, acho que não. E até, inclusive, passei esse projeto para frente, né, mandei para o pessoal lá da Universidade da Inglaterra e falei, se vocês quiserem fazer, podem fazer, porque eu não vou mais fazer isso aí. Né? Então, entre 2005 e até 2021, eu trabalhava 60, cheguei até 70 horas por semana, né? Mas aí eu resolvi dar uma baixada porque eu queria fazer o doutorado, tá? Nossa, que dó, como é que não voltou? André, consegue passar o PDF para ele, para essa pessoa aqui no chat? Se você conseguir, Deixa eu ver. tá no teu WhatsApp. Uhum. Se você puder fazer esse favor, obrigada. Vou conectar meu WhatsApp aqui. Tá bom, então, obrigada.
Bom, então daí eu baixei um pouquinho a adrenalina no trabalho e fui para o doutorado, né? Mas nesse meio tempo, eu fui para a Federal, fui para a UFSC, fui para o Nordeste, fui procurar o que eu podia fazer na área de matemática, educação, saúde, porque eu falei, não, eu não quero estudar por estudar, né? Eu não quero ler um artigo só por ler, eu não quero publicar um artigo só por publicar, eu quero fazer alguma coisa que mude a vida de alguém, né? Então, isso eu coloquei para mim como meu ideal, né? Eu quero fazer uma coisa que envolva tudo o que eu gosto, né? E o que você gosta, Giselda? Eu gosto realmente de estar em sala de aula, eu gosto de trabalhar com pesquisa, gosto de trabalhar com PIBIC, gosto muito da minha religião, né? Então, eu tenho alguns valores cristãos que eu tenho, né? Gosto muito, e eu queria envolver tudo isso. Eu falei, não, eu preciso encontrar, né, alguma coisa que eu consiga devolver para a sociedade tudo que eu tenho de conhecimento, porque, assim, eu não vou fazer nada com o meu conhecimento. Então, se eu não puder passar para alguém, de nada serve, né, para mim. Esse é o meu conceito de vida. Aí, eu encontrei um doutorado na PUC mesmo, que se chama Tecnologia em Saúde. E nesse doutorado, eu reencontrei a minha professora, que foi minha orientadora no mestrado. E eu contei para ela tudo isso, a minha história, já tinham se passado alguns anos, né? Desde que eu concluí, veja, eu concluí em 2005, retomei em 2020. Então, 20 anos quase depois, eu resolvi retomar. E falei isso para ela. Falei, olha, professora, minha proposta de vida eu sou católica, eu gosto de trabalhar com espiritualidade, eu gosto de trabalhar em sala de aula e gosto de matemática. O que a gente pode fazer, né? Aí pesquisamos e chegamos em alguma coisa que eu poderia fazer, né? Que foi a integração de dinâmicas de grupo, jogos matemáticos, jogos digitais e espiritualidade na promoção à saúde dos idosos. Um relato de experiência no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Santa Cruz, aqui em Colombo. Então, o que eu fiz? Só para contar para vocês, porque o foco aqui hoje não é, né, esse trabalho. Num outro momento eu posso até estar apresentando para vocês o meu trabalho. Então, era para trabalhar com a qualidade de vida. Então, pensando o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida do idoso. Então, com o passar dos anos, né, o idoso vai perdendo mobilidade, ele vai perdendo raciocínio lógico, e isso é normal, porque os próprios neurônios vão se degenerando. Então, o que eu trouxe como proposta, né? Trabalhamos com jogos matemáticos. O sensacional que eu mais amei foi o Sudoku, né? Ou Sudoku, não sei, Sudoku para mim, né? Onde eu fiz um Sudoku humano. Então, eles tinham que colocar as plaquinhas, eu colocava os números no chão, e eles tinham que se movimentar para montar o Sudoku, né? Fiz com números bem simples, mas foi muito legal. De jogos digitais, eu trouxe todos os jogos para fortalecimento do cérebro. Então, até aquele, acho que vocês, né, a maioria aqui deve conhecer, aquele Bubble Shooter, que é o das bolinhas coloridas. Então, eu levava tablets para eles, porque nem todos tinham celular. Então, mesmo aí sendo 2023, né, a maioria dos idosos não tinham celular, então eu levava os tablets para eles. Então a gente via, né, a diferença para ele no começo, eles tinham medo de pegar o tablet, porque eles falavam, meu Deus, se eu quebrar isso aqui, como é que eu vou pagar, né? Eu falava, não, é isso, se acontecer, aconteceu. E então, dentro dessa estratégia dos jogos digitais, muita coisa que mexesse com o cérebro deles. E a parte da espiritualidade, eu trouxe alguns palestrantes, né, que todos sabiam que eu ia trabalhar com essa parte de espiritualidade, mas eu não focava somente na religião católica. Por quê? Porque a gente tinha dentro várias religiões, né? Como a gente deve ter aqui também. Então, tinha ateu, inclusive, tinha evangélicos e de outras denominações. Então, eu trouxe alguns palestrantes que falavam sobre a importância de você trabalhar com o seu espiritual.
Então, que eu falo sempre para os meus estudantes, né? Que a gente está numa fase assim que muitos têm crise de ansiedade, eles têm depressão, né? Tem pensamento suicida. Então, eu sempre falo para eles: olha, a gente precisa de um médico para tratar, precisa de remédio, precisa cuidar do corpo, então precisa fazer uma academia, uma natação para extravasar, mas precisa cuidar do espiritual também, né? Então, é tão importante quanto. Então, isso para o idoso faz uma diferença, porque além do centro que você frequenta, né, da igreja, ou do centro, a vida em comunidade, ela faz com que o idoso ele se sinta acolhido, né? Então foi bem essa parte de trazer a espiritualidade junto. Em alguns momentos eu vinculava a espiritualidade com os jogos, né? Então a questão da comunidade, da ajuda, da partilha, né? Então eu trazia muito isso dentro do meu trabalho. E foi assim sensacional, eu fiquei muito feliz com o resultado. Foi uma experiência incrível. Eu fiz o meu doutorado feliz, que muita gente fala assim, nossa, doutorado. Não, fiz meu doutorado feliz, tenho vínculo com eles até hoje, tenho vínculo com esse grupo de idosos que eu apliquei o meu trabalho, né, o meu experimento. Enfim, então um doutorado não precisa, mestrado, doutorado não precisa ser só sacrifício, ser só leitura, ser ruim, né? Então vocês podem ir para a área acadêmica e fazer o que gosta, né? Pode sim, é possível. Então eu conto para vocês que é possível fazer isso, né? Fazer um doutorado feliz. Bom, indo para frente um pouquinho, também sou líder do grupo de pesquisa, né, de educação e engenharia, que é vinculado à Escola Politécnica, né, na PUC, onde eu trabalho. Então lá a gente tem um grupo de colegas que a gente faz trabalha com pesquisa, tem estudantes, publica artigos, né? E tudo voltado para educação e engenharia. Bom, falei demais, então esse é o meu histórico aí, que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês vejam que a gente consegue tudo que a gente almeja, né? Mas precisa de suor, sangue e lágrimas, né? Não é tudo de graça que vem, tá bom? Agora, Andréia, né? Eu vou passar para a segunda parte que eu preparei. Não sei se você quer fazer um momento de perguntas agora, para eles não esquecerem depois, ou você quer fazer só no final? Acho que ela não. Não ouve, beleza. Bom, então, pessoal, vou deixar daí, depois a gente pode conversar, vocês podem me perguntar aí algumas coisas e eu retomo, né, essas questões aí. Bom, eu não sei se vocês conhecem o Mentimeter, então eu queria fazer, porque a gente vai para a segunda parte agora, né, que é como que a matemática, os modelos matemáticos têm influenciado na área da saúde, que é o meu know-how, né? Então, vou falar daquilo que a gente domina um pouquinho, mas tenta dominar, né? Então, para começar, queria que vocês acessassem ali, ó, é www.mente.com, pode ser pelo celular ou pode ser pelo computador, né? Abre uma tela ali, e o código é 63875644, tá? Eu vou parar essa tela e vou compartilhar o Mentimeter aqui com vocês. A tela falou, né? Então tem várias áreas, vários profissionais aqui. Então acho que o Mentimeter é uma tecnologia que eu gosto muito. Ele dá abertura para muitas opções, né? Não sei se todo mundo conhece, mas ele te dá bastante opções de perguntas. Então, eu estou compartilhando com vocês ali. Não sei se vocês estão conseguindo entrar. E aí tem algumas perguntas, né? Então, deixa só eu ver se ele foi, porque eu já deixei no modo apresentação. Apresentar. São 3 perguntas para que a gente possa estar discutindo ali
indo em frente, né? Então, se puderem acessar. E aí a primeira pergunta ali é, né, se você tem ideia qual tipo de câncer é o de maior incidência no Brasil e no mundo, né? Então eu dei algumas opções para vocês aí: câncer de pele, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de pulmão, né? E aí a gente vai discutir um pouquinho. Tem 14 pessoas votando. Pode ir entrando e pode ir votando ali, a gente vê as. Agora tem 15 pessoas que entraram. Eu vou dar um tempinho aí, uns 2 minutinhos, para vocês poderem responder, né? Aí a gente vai para a segunda pergunta, que é a OMS estima que em 2030, veja, daqui 5 anos, existirá 27 milhões de novos casos de câncer, 17 milhões de mortes pela doença e 75 milhões de pessoas vivendo com ela. Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Penso. Só mais um pouquinho, que tem mais 3 para votar. Tem 29 pessoas, tem 26 votos. Faltam 2. 27. Contagem regressiva. 28. 29. Falta uma pessoa votar só. 29. 30. Muito bem. E a última, ele diz assim: você acredita que os modelos matemáticos podem oferecer melhores resultados na área médica? Então, né, voltando aí para ver o que vocês acreditam, né? Se os modelos podem nos auxiliar ou não. Bom, acho que vocês conseguem ver os resultados em tempo real, né? Então, olha só, vamos voltar para a primeira aqui, que foi a mais polêmica, né? Olha só. Qual que é o tipo de câncer que tem maior incidência no Brasil e no mundo, né? Então, o câncer que tem maior incidência no Brasil e no mundo é o câncer de pele, tá? Então, é o câncer de pele. Bom, a minha humilde opinião é que daqui uns 10 anos, maior incidência vai ser câncer de pulmão, né? Devido a esses usos desses vapors aí pelos jovens. Então, acho que, não sei quem aqui está na área de educação, mas a nossa luta diária, né? Então, provavelmente seja câncer de pulmão, né? Mas hoje é o câncer de pele. E aqui, né? Isso é verdade. Tem pesquisas que mostram que até 2030, 27 milhões de novos casos de câncer nós teremos, né? No mundo. 17 milhões de pessoas que vão ter morrido por essa doença, né? E 75 milhões que vão estar vivendo com ela, né? Convivendo. E aqui, coração para vocês, né? Vocês não iam dizer que não, senão a professora ia chorar, né? Não ia mais dar palestra, ia levantar, ia embora, né? Larga o material e vai embora. Então, sim, gente, os modelos matemáticos, eles podem oferecer melhores resultados na área médica, né? Então, as pesquisas aí têm mostrado muito que os modelos matemáticos fazem a diferença, junto com a computação, né? Então, isso é importante a gente estar sabendo. Nós passamos aí, vocês, né, também passamos por uma pandemia, então, né, na pandemia ficou bem explícito a questão de como a matemática é importante, a estatística, a computação. Então, a gente viu números e números e números e números, né, na Covid-19. Então, foram muitas pesquisas. Então, quem gosta dessa área aí pode investir nos artigos da Covid-19, que tem muita publicação, né? Bom, eu trouxe alguns modelos para vocês, né? Então, essa imagem ela é muito significativa, tem muito a ver com o que nós vamos discutir, né? Então, ela traz ali a questão da tecnologia,
né? Tem o celular, tem a calculadora, os gráficos estatísticos, que a gente usa muito na área de saúde, e o estetoscópio do médico, né? Então, ali que a gente está sempre juntos, né? A matemática e a saúde. Bom, eu trouxe a partir de agora alguns modelos e também algumas questões matemáticas que vocês, né, que são quem está na área da educação propriamente, ele acho que não faz cálculo diferencial integral, mas quem cursa matemática, com certeza está trabalhando com cálculo, né? Então, aqui eu trouxe o primeiro modelo para vocês, que é um modelo utilizado em cicatrizações de lesões. Então, veja, a gente trabalha com o cálculo de área, né? Não é um cálculo tão simples, mas é o cálculo de área. E a gente trabalha com autovalores. Então, quem fez álgebra linear aí já estudou autovalores e autovetores, que é relacionado à matriz, né? Então, veja, a gente fala assim, meu Deus, não serve para nada isso, onde é que eu vou usar na minha vida? Né? Que nem os adolescentes que estudam Bhaskara e falam, nunca vou usar Bhaskara. Aí vai para engenharia, só Bhaskara, né? Anda e cai em Bhaskara. Então, depende muito da área que você está inserido também, né? Mas nós que somos matemáticos, né? Até nós nos perguntamos às vezes, para que usar? Nossa, para que estudar isso? Então, dependendo da área que você for, vai estar lá. E aqui a gente tem, né, o processamento de imagens digitais, em conjunto com análise estatística para identificação da evolução cicatricial das lesões cutâneas tratadas com fitoterápicos. Então, a gente tem hoje, não sei se vocês já ouviram falar, né, mas a pele da tilápia, daí não é fitoterápico, claro, mas foi o que eu lembrei agora. A pele da tilápia é usada como cicatrização, né? Aqui eu coloquei fitoterápicos, poderia ter escrito outras coisas. Então, tem algumas algas que a gente usa também para trabalhar com cicatrização. Bom, e essa lesão foi comparada com a equação da elipse, né? Que pode ser determinada por R, que é uma constante, a área igual, né, ao π vezes o F, que é que? Π é 3,14, o nosso famoso π. O F é o fator de escala, né, ou a área da região da imagem em pixels, usada como referência, né? Pode ser o número total de pixels dentro da elipse na imagem. Então, computação gráfica na veia. E o lambda 1 e o lambda 2 são os autovalores da matriz de covariância associada à forma da lesão. Então, você tem uma matriz que está associada a essa lesão, e a partir disso eu calculo os autovalores e os autovetores. Nem sempre é uma matriz simples, mas nós temos ferramentas computacionais para fazer isso hoje, né? Então, sistemas lineares também complexos, a gente usa muito MATLAB. Aqui também, né, eu vi que ali no chat já piscou, né, quando a gente fala de câncer, a gente tem alguém na família que já tem um histórico ou conhece um amigo. Então, é uma doença que está realmente muito, muito forte, né, presente nas nossas casas, na nossa família ou no nosso grupo de amigos. Mas, né, a gente vê que tem muitos estudos em relação a essa doença, que é o tratamento, né, a busca. Claro que ainda não encontrou-se a cura, mas a gente já está, né, eu acredito que nós estamos muito próximos dela, e se não aparecer vai ser por questões políticas, né? Essa é a minha opinião, Gedelda falando, né? Então, o que a gente faz? Como que o matemático contribui para isso, né? Então, ele contribui fazendo um estudo de como que a quimioterapia em ciclos pode auxiliar no tratamento, né? Então, é um método de entrega uniforme, consideravelmente mais efetivo em reduzir a densidade das células neoplásicas. Não apresenta grande vantagem em prolongar a vida do paciente, mas pelo protocolo, né? A droga dada em doses menores, ele é um método uniforme, mais eficiente, e ele vai reduzindo as células, né, cancerígenas ali, né, com
com esse tratamento. Então, a ideia aqui é o quê? A gente trabalhar com a matemática, vendo os ciclos que podem ser feitos, de quanto tempo esses ciclos podem se repetir, qual foi o resultado que esse ciclo de tratamento resultou. Ai, só um minuto. Oi. Desculpa, pessoal, tive que espirrar, acho que eu tô com frio. É que daí quando a gente senta, né, dá frio. Então, o matemático ele entra com essa questão, né, de você estudar essa parte de a evolução do paciente, trabalhar com análises estatísticas, né, e tá vendo até aonde que a gente pode chegar com a dosagem da quimioterapia que nós podemos trabalhar. Olha que legal ali no chat, né? A internet é fantástica por isso, né? Que o pessoal está buscando a cura, claro, né, com a inteligência artificial, então eles estão ensinando a inteligência artificial. Eu sempre digo que a gente tem que ensinar ela, né, porque ela por si só ela não aprende, né, então a gente tem que ensinar ela. E veja ali, né, que o colega colocou também, né, a Rússia anuncia vacina contra o câncer, então a gente tem alguma coisa de vacina hoje, quem tem filhas adolescentes aí, né, nós temos tem aquela vacina para prevenir o câncer do colo de útero, que a menina toma a partir dos 14, 15 anos, em 2 doses. Então, assim, a gente vê que tem evoluído, né? Então, isso é fantástico. Mas para isso a gente precisa de vocês, né? E vocês estudando, vocês batalhando e acreditando na ciência. Porque quando o pessoal desanimar e achar que a IA vai fazer tudo, nós vamos estar perdidos, né, não só na educação, mas no mundo científico, né? Vamos para frente. Eu já estou quase encerrando. Alguém perguntou ali se a gente vai ter esses slides. Eu pedi para ela colocar ali. Se ela não colocou no finalzinho, eu coloco. Eu já gerei um PDF e coloco para vocês, tá bom? Bom, eu tinha esquecido. É bom que eu me empolgo, eu até esqueci o que eu pus no slide, né? Bom. Aqui, então, pessoal, é a fórmula, né? Que a gente usa para trabalhar com essa quimioterapia em ciclos, né? Então, eu fiz questão de pôr ela, porque para que serve derivada, né? A professora, derivada é taxa de variação, é equação da reta tangente. Não, então a derivada aí, ó, ela entra como a taxa de variação do número de células tumorais ao longo do tempo. Então a gente vai trabalhar com taxa de variação, e taxa de variação é derivada, certo? Aí eu tenho ali o número de células tumorais no tempo, a taxa de crescimento, então eu vou fazendo essa avaliação e vou vendo. Não, eu posso aumentar a dosagem, tenho que diminuir a dosagem, posso fazer isso. E a capacidade de suporte, né? O limite máximo de células que o ambiente pode sustentar, né? Por exemplo, devido a nutrientes, espaço. Então, se a pessoa está muito debilitada, você não pode dar uma carga muito alta de remédio, porque ela não vai aguentar. Então, isso é feito através da nossa linda matemática, né? Bom, aqui eu não domino muito, não entendo nada de lógica fuzzy, mas eu trouxe o exemplo. Quem quiser também pode ir atrás, estudar um pouquinho, né? Então, aí a gente tem um modelo matemático para crescimento do câncer de próstata, usado na lógica fuzzy, né? Então, é um gráfico que a gente também tem que interpretar ele, né? Então, olha lá, ó, o tamanho do tumor, o tempo. Então, tudo isso influencia para que a gente tenha um bom tratamento. Bom, aqui eu deixei alguns autores, porque, assim, eu entendo que a gente, enquanto estudante, a gente também quer dicas, né? Pô, Gisela, eu gosto da área de saúde, eu estou fazendo, né, matemática, o que que eu posso fazer, o que que eu posso já ir estudando, né? Então, a gente tem ali, ó, modelos de controle ótimo que fornece aos médicos momentos apropriados para tratamento de drogas, né? Drogas aqui não é drogas drogas no sentido pejorativo, é droga porque na medicina a gente chama os medicamentos de drogas, né? Então, só para esclarecer.
Esse outro autor também, estudos de modelo do tumor cerebral, utilizando anatomia tridimensional no cérebro. Esse outro usa equações diferenciais, para quem já está no cálculo mais avançado, né? Para prever a resposta do paciente para uma certa droga. E esse outro autor também, ele estuda tumores sólidos, né? De angiogênese e metástase. Tá? E deixei umas referências aqui também. Tem algumas referências que são antigas, porque na correria a gente acaba já, eu falo assim, pincelando aquilo que você já tinha, né? Reelabora, dá uma atualizada para conversar com vocês, tá bom? Então, mas deve ter referências mais atualizadas. Mas aí você pega o nome do autor, pode jogar no PublicMed, né? Que é de publicação médicas, com certeza você vai achar estudos maravilhosos lá. Bom, eu trouxe esse aqui porque eu achei interessante também, quem está na área de educação, às vezes quer, putz, o que que eu posso fazer com as crianças, né, com os adolescentes? Uma atividade prática. Então, eu pensei também no professor, o que que ele poderia, poxa, eu gosto da saúde, o que que eu posso mostrar lá para eles? Então, eu trouxe aqui, ó, como que você calcula a metragem da pele do ser humano. Então, você sabe que a pele, né, é o maior órgão né, do, do corpo humano. Então, eu trouxe ali que é uma fórmula simples. Então, ela é a altura, né, em centímetros, e M é a massa em quilogramas, né? Então, é uma fórmula que é utilizada para calcular a regra dos 9 quando a pessoa sofre uma queimadura, né? Eu já vou falar dela ali depois. Então, veja, dá para fazer uma atividade, pegar os jovens lá, fazer eles medirem, né, a altura, a massa, a raiz quadrada, né, dividir por 60 ali, para ver quantos metros de pele a gente tem, né? Eu não vou calcular a minha agora, porque vai dar muitos quilômetros. Opa, tá bem? Pessoal, essa aqui, ó, é a regra dos 9 que eles utilizam quando a pessoa ela sofre uma queimadura. Então, ela é uma ferramenta utilizada para estimar a área da superfície corporal que foi queimada em pacientes, né, com queimaduras, especialmente em adultos. Então, ela divide o corpo em segmentos e cada um corresponde a 9% ou um múltiplo de 9, 18, né, 4,5 é metade. Isso permite uma avaliação rápida e precisa da gravidade da queimadura. Então, veja ali, né, onde que é mais comum e onde que é menos comum as queimaduras, né? Bom, eu tenho até as 20 horas, né, mas eu quero conversar com vocês um pouquinho também, então já vou finalizando aqui, deixando algumas sugestões de estudos para vocês, né? Então, a matemática e o vírus Covid-19 vale a pena, tem muita coisa boa, muita publicação nesse tempo aí de 2019 até 25, porque o pessoal continua estudando, né, sobre o Covid. Agora a gente já está nas variantes do Covid, né, como que a matemática ajudou essa análise de dados, né. Outra questão também que está muito forte na saúde é a matemática e o Alzheimer. Então, eles criam um modelo sobre os 7 fatores de risco da doença de Alzheimer. Então, eu não consegui ler todo o artigo, até queria trazer um pouquinho, mas, né, o tempo cada minuto custa uma vida para a gente fazer, né? Ler um artigo tem que ver qual que você vai ler, aquele que é certeiro, senão. Mas eu acho que vale a pena vocês darem uma pesquisada nesse artigo e dar uma lida até para a questão de vida, né? Para a gente poder, no futuro, aí nós sermos idosos, né? Seremos idosos. Então, quem quer fazer pergunta para a prof, ergue a mãozinha ali que eu vou chamando pelo nome, pessoal. Façam perguntas aí, né? Perguntam coisas. Exatamente, a aula estava muito boa, maravilhosa. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro, deve. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de saber como introduzir, assim, uma maneira rápida, você meio que passou um pouquinho, eu sei que está fugindo um pouco do tema da saúde, mas ainda mantendo da matemática, como introduzir a matemática
de uma forma mais divertida, assim, que eu digo divertida, mas mais inserido no cotidiano mesmo, para a juventude. Para que nem eu sou uma pessoa que eu sempre tive pavor de matemática, aliás, eu tenho pavor de matemática. Ah, meu Deus. Eu sempre procurei. Eu sou formada em TI, estudei muita matemática, mas é aquela coisa na força, né? Então, eu Entendi. gostaria de, como que hoje em dia eu quero dar aula, como quebrar esse ciclo que a gente carrega aí na forma de ensinar. Com certeza. Ah, que legal. Então, olha, eu também estou em sala de aula, né? Nosso desafio diário é competir com a tecnologia. Então, acho que a gente tem que trazer a tecnologia para ser nossa aliada, né? Então, eu trabalho no estado, então, o que que acontece? A gente tem os quizzes, tem o Khan Academy, então tem várias coisas que a gente consegue trabalhar com eles nessa questão de trazer eles para a gente, né? Mas o jovem hoje, o que que eu tenho percebido, né? Ele é muito imediatista. Então, a gente às vezes também precisa dar uma barrada neles, porque, poxa vida, professora, por que que eu tenho que aprender fração se eu nunca vou usar fração? Meu Deus, mas você usa fração na pizza, você usa fração para fazer uma decoração, você usa fração o tempo todo. Então, calma, né? Vamos estudar as frações ou vamos fazer uma aplicação, e aí depois você vai conseguir trabalhar melhor com elas. Então, assim, a minha metodologia, né? Como que eu trabalho hoje na universidade é um pouquinho diferente, mas com os adolescentes, com os menores, eu sempre gosto de trazer alguma aplicação, né? Alguma aplicação pode ser simples e pode ser complexa, porque às vezes eles só querem saber para que vai usar, eles não querem saber usar, entendeu? Sim, Então, sei lá, estou trabalhando números complexos. Poxa, vou trazer um circuito. Por quê? Porque ele não vai entender nada do circuito, mas ele vai saber que se usa por circuito. Então, assim, o jovem ele é muito curioso, né? Então, eu começo a aula sempre levando uma situação para eles de aplicação, né? E aí, depois, faço lá uns 30, 40 minutos de explanação, porque a matemática ela precisa ainda ser, né, alguma parte expositiva, e aí depois eu aplico alguma metodologia. Não é sempre, porque nós também temos conteúdos e prazos para vencer, mas eu aplico uma metodologia. Ou eu faço um quiz, ou eu faço um Kahoot, ou eu faço um jogo de carta com eles. Então, sempre, né, eu divido minha aula assim em 3, 4 partes. legal, Tá obrigada. bom? Imagina. Ah, que legal, olha lá, ó. Trabalha em matemática, né? As metodologias ativas, claro, né? Sempre a gente tá buscando isso, né? Trabalhar com as metodologias ativas, é bem isso, né? Ah, ali ela colocou, alguém colocou ali também. Tô vendo no chat, tá? Que vocês gostam mais de escrever. Vou escrevendo e vou respondendo ali, né? Que eu coloquei da pele, que é um exemplo simples, né? Simples que a gente pode trabalhar com as crianças ou com os jovens, né? Agora eu não me lembro, mas eu fiz uma feira de ciências uma vez, aonde eu trabalhei só com aplicação na área de saúde. Trabalhei com IMC, eu não consigo lembrar de tudo, mas eu lembro que a gente calculou IMC, a gente trabalhou com até essa questão da pele. Nossa, a gente fez vários exemplos. Eu posso depois tentar achar alguma coisa e passar ali para a Andréia, ela compartilha com vocês, né? Que eu vi que você pediu mais alguns exemplos. Então, tem o IMC, que dá para trabalhar, e aí a gente já entra na questão de alimentação saudável, né? É, tem uma outra questão que eu apliquei com eles também, as estratégias para o jogo de voleibol. Então, como que a matemática ela está na estratégia do jogo, só que eu usei o voleibol, mas tem no futebol também, né? Um outro exemplo, né, um tempinho atrás ainda tem, mas lembra que tinha uns carros coloridos que saíam, tipo Uno laranja limão, a laranja limão é boa, né? Uno verde limão, laranja neon. Então, como que eles faziam isso? Então, eles usavam as informações que os usuários
iam no site e crie seu carro. Então, eles criavam o carro lá e eles viram, nossa, as pessoas querem cores neons, então vamos lançar esses carros. Então, essa questão de você fazer análise de dados também. Um outro exemplo. Eu acho que tinha um colega ali com a mãozinha. Eu só vejo RP, prof, eu não É o sei. Ricardo. Ah, Ricardo, desculpa, Ricardo. Ah. Pode falar, pode conversar com a gente. Olá, professora, boa noite. Boa noite. Então, eu sempre fui muito ligado a essa área de jogos, apesar de estar fazendo letras, né? Eu gostaria de saber se você pensou em algum projeto, ou num futuro, ou pensa algo relacionado às crianças especiais, né? Com espectros autismo, com síndrome de Down, a respeito de jogos assim, como a gente poderia trabalhar de repente vamos dizer, trabalhar dentro do programa, fazendo com que esse jogo não seja tão acelerado e fosse um pouco mais adequado para essas crianças que são especiais e de repente até usando a própria matemática ou a questão do interesse delas para de repente para aprendizado ou algo assim. Somente isso. Fico agradecido. Uma ótima aula. Ah, obrigada, Ricardo. Então, Ricardo, não é muito a minha especialidade, educação especial, sabe? Eu sei que a gente precisa, né? Eu, como foquei mais, claro, né? Cada um vai escolhendo uma vertente. Então, eu escolhi trabalhar com os idosos, mas é uma excelente pergunta. A gente vê realmente que essa questão também tá muito forte, né? A questão das crianças com laudo, né? Então, nós temos muitos jovens, adolescentes, até na universidade agora, tanto que lá na PUC a gente tem um centro, né, que se chama PUC Acolhe, que ele só atende esses jovens que têm autismo, TDAH, então vejo que a gente tem que ir se adaptando, né? Então, respondendo a tua pergunta, não conheço mesmo, não sou muito, né, da área, então minha área é mais com os idosos mesmo, tá bom? Vamos lá, a Gisele, vamos deixar a Gisele por último. Vai lá, Gisele. Boa noite. Eu queria só fazer uma observação mesmo, que eu achei muito interessante, né, essa questão da matemática na medicina, que eu nunca tinha pensado por esse aspecto, que eu acho muito interessante, igual eu já dei aula em alguns eixos, e é interessante você trabalhar com as pessoas mais velhas para aprender a questão matemática, que é uma questão muito complexa, que se você for olhar, a gente usa ela em todas as coisas, né? É igual ao português, são duas matérias que você querendo ou não, gostando ou não, elas vão te acompanhar. Você precisa para poder fazer uma receita, para poder comprar alguma coisa, né? E ela está sempre junto. Agora, na questão da medicina, eu achei realmente muito interessante e estou curiosa para fazer esse cálculo daí da extensão da pele. Eu achei muito bacana mesmo, eu gostei demais. Amei a aula. Entrei um pouquinho atrasada porque eu estava trabalhando, mas gostei demais. Não, mas é bem isso, eu acho que é bem legal essas lives, a gente faz essas trocas, né, para a gente poder passar um pouquinho de experiência, que daqui a pouco é vocês que estão assumindo aí toda essa responsabilidade da educação, né? Adorei essa aula. Obrigada, pessoal. Eu que fico lisonjeada pela participação de vocês aí. Tô muda aqui também. Então, pessoal, eu quero agradecer a prof pela aula, foi muito produtiva. E dizer que a Dom Bosco está disponível para você, se você precisar, nós estamos aqui quando você precisar da gente. Agradecer todos que participaram, já deu 8 horas, 1 horinha de aula, e pela gente ficaria um bom tempo, né, prof? Porque tem muita coisa para falar, nossa, e nós vamos longe, porque a turma fica aí, viu? Ai, longe. que legal. Mas eu vi que o pessoal já tem outra aula ali também. Exatamente, e assim Tá. vai seguindo. Vai seguindo, tá bom, então. Prof, obrigada de coração. Depois, na hora que o Obrigada. podcast estiver pronto, eu encaminho para você, tá? Para você Tá bom. disparar pela turma. Obrigada, e eu quero pessoal. agradecer a todo mundo também, tá? Obrigada pela E eu te participação, mando. né? Sem eles Obrigada. não teria nada. Exatamente. Obrigada. Boa noite. Gente, boa noite. Obrigada por tudo, tá? Obrigada, boa noite.